Fala galera, beleza? Espero que você, assim como eu, esteja curtindo demais as leituras do livro de Êxodo. Hoje nós já vamos para o último vídeo da leitura do livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 35, dos versículos 1 ao 29, e também nós vamos já para o último capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 40. No capítulo 35, nós vamos ver a construção do tabernáculo, onde jovens, adultos, independente da idade, todos eles colaboraram para que isso acontecesse com aquilo que tinham de melhor. No capítulo 40, nós vemos a conclusão da construção do tabernáculo. E nós vamos ver também o lugar sendo preenchido com a glória e poder de Deus. Com isso, nós aprendemos que quando damos o nosso melhor para Deus, Ele nos enche com a Sua presença e o seu poder. Vem comigo e vamos descobrir juntos tudo o que acontece nesses 2 capítulos do livro de Êxodo. Êxodo 35, do versículo 1 ao 29. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isto o que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isto que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro,
e essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia, que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Êxodo, capítulo 40. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então, pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim, o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida, você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo o que o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do 1º mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor,
como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa, e ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés, todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio, e assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso, Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela.